Olá, meu querido, minha querida. Queremos ter um momento agora de meditação na palavra de Deus. Espero encontrar todos em paz, todos bem, de saúde, em nome de Jesus. A palavra de Deus em Miqueias, no capítulo 7, versículo 7, Miqueias diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor. Amados, nós vivemos um tempo difícil, um tempo muito semelhante ao que Miqueias vivia naquela época. No versículo 2, Miqueias diz: Pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. E ele diz no versículo, ele começa o versículo 1 dizendo: Ai de mim! E ele começa a narrar a dificuldade que eles viviam. E ele diz: Nem figos temporãos que minha alma deseja, não há cachos de uvas para comer. Então eles viviam um tempo difícil, um tempo complicado. E Miqueias aqui narra o seu desespero, a sua dificuldade, e não tinha esperança nos homens, não tinha esperança nos líderes, porque ele diz que o justo sumiu da terra, cada um procurando matar o outro, cada um procurando os seus interesses. Mas no versículo 7 ele diz: Eu, porém, olharei para o Senhor. Amados, e é aí que eu quero conversar com você nesse momento. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a minha, a tua atitude? O que nós queremos nesse momento falar é a respeito de que no momento de dificuldade nós devemos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Esta é a regra. É difícil? É, mas esta é a regra que nós devemos seguir. Olhar para Deus e não para as circunstâncias. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, a tendência é nós nos desesperarmos, é nós afundarmos. Quantos lembram daquela passagem tão conhecida, e muitos narram esta passagem até muitas vezes de uma forma engraçada, aonde os discípulos estavam ali naquele mar revolto e de repente se aproxima deles Jesus andando por cima das águas. E os discípulos assustados: é um fantasma, o que é isso? O que está acontecendo? E outro diz: eu creio que é o Senhor, parece que é Jesus. E Pedro diz então: Senhor, se és tu, manda eu ter ir contigo. E Jesus diz: venha Pedro. E Pedro então, corajoso, aquele Pedrão, né, que vivia uma montanha russa de emoções, horas fazendo coisa certa, horas dizendo coisas maravilhosas e horas sendo repreendido pelo próprio Jesus. Mas naquele momento Pedro desce nas águas e começa a andar por sobre as águas. Coisa maravilhosa, que experiência! Quem já teve uma experiência como essa? E Pedro estava tendo aquela experiência maravilhosa. Mas a palavra de Deus diz que de repente ele começa a olhar as circunstâncias, o vento forte, as altas ondas, e ele para então de olhar para Jesus. E ele então começa a afundar. E nesse desespero, quando está afundando, ele clama: Senhor, socorre-me! E Jesus estende a mão e segura Pedro e o leva em segurança para o barco. Amados, essa deve ser a nossa atitude. Assim como Miqueias, passando num momento difícil, mas ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Eu não vou olhar a circunstância, eu não vou olhar as dificuldades, eu vou olhar para o Senhor. O salmista, ele diz em Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, a quem temerei? E ele continua: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. Amados, essa deve ser a nossa esperança. Eu lembro que
há anos atrás, há muitos anos atrás, eu e a minha esposa, de repente, nos encontramos desempregados. Nós nos trancávamos no nosso secreto e clamávamos a Deus. Orávamos. Deus, o Senhor que já nos livrou tantas vezes em outras situações. Quantos milagres nós já experimentamos na nossa vida. E toda aquela situação foi revertida. As portas se abriram para nós. Deus abriu outras portas para nós. E nós podemos então glorificar, exaltar a Deus pelo milagre, pela provisão que Ele havia realizado na nossa vida. Meu querido, se você está cansado, se você está lutando, se você está em dificuldades, não sei qual nível de dificuldade você se encontra nesse momento, mas creia, Deus ele te chama para renovar as suas forças. Não fuja de Deus, mas corra para Ele, corra para os seus braços. Em tempos de dificuldades, nós devemos correr para Deus. Nós não devemos olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. Assim como o salmista diz, eu não temerei, porque eu tenho ao Senhor, que é aquele que me guarda. Não olhe para os homens, mas olhe para Deus. Deus tem a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e Ele quer nos abençoar. Nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar pela vida dos meus irmãos em Cristo, em cada família. Visita, Senhor, o lar de cada um, ó Deus. Sabemos que mesmo em meio à crise, mesmo em meio a tantas portas fechadas, o Senhor pode abrir uma porta para aqueles que clamam ao Senhor. A Tua palavra diz que muito tem efeito a oração do justo. Pai, em nome de Jesus, que cada um possa se posicionar em Ti, possa continuar firme em Ti, buscando a bênção do Senhor, e nós cremos que o Senhor é um Deus que nos ouve e que responde às nossas orações. Abençoa, Senhor. Pai, não somente aquele que está passando por uma dificuldade financeira, por este momento de crise, por esta pandemia, mas também aquele que está enfermo, aquele que está cansado, que o seu emocional está desgastado. Senhor, vem e renova as forças dos teus filhos. Traz a cura no físico, no emocional. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor. Amém. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.